Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, gestores de escolas, gestores educacionais. É um prazer muito grande encontrar com vocês aqui hoje, porque nós sabemos que fez muita falta esses nossos encontros ao longo de um ano que foi tão desafiador. E nós sabemos que esse ano que começa traz com a gente aquela saudade, aquele desejo, aquela necessidade de vamos nos encontrar, vamos falar sobre tudo o que é preciso para que nós possamos reabastecer nossas energias e dar aos nossos alunos, pela forma que for possível, tudo o que eles merecem receber em termos de educação. Seja bem-vindo, gestor, esse evento é para você, gestor escolar. Se tem aqui nesse momento professora, tomar uma água, descansar um pouquinho e voltar às 16 horas, porque agora essa primeira parte do evento é dedicada para a equipe da gestão escolar, que tanto precisa respirar, recarregar a energia, porque existe toda uma comunidade que vai dar os próximos passos a partir do que a gestão da escola propuser. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E o que a gente mais fala agora é sobre a necessidade do acolhimento. O acolhimento ao aluno, à família, ao professor. E você, gestor escolar? E o seu acolhimento? Para você que mal conseguiu parar entre as festas de final de ano, que não conseguiu tirar aquelas férias do início do ano letivo que geralmente tira. Então, esse momento é para você. E nós temos alguns combinados para fazer aqui. Nessa tela que você está me enxergando agora, tem o chat aqui do lado. E essa janelinha onde você pode mandar sua mensagem é para você cumprimentar, conversar, fazer comentários. E todos os seus colegas vão enxergar também. Para mandar perguntas, porque nós queremos ouvir vocês. Nós queremos poder responder algumas dúvidas. Aí você precisa usar o mandar pergunta, enviar pergunta nessa faixinha azul que está aí embaixo, tá? Então, ao longo aqui desse encontro, vocês podem ir conversando entre vocês, mas não esqueçam de mandar as perguntas, que ao final, antes do final, nós vamos responder cada uma delas, tá bom? Bom, e aí, esse evento marca a retomada, o início do ano da Beth Educar, o ano de 2021. Esse é o primeiro encontro online que a Beth Educar oferece para vocês. E é muito legal a linha de pensamento que permeou a decisão de que tipo de evento seria esse, que fala seria essa que seria levada para vocês. E aí, o pensamento foi: o que nós podemos levar agora para essa equipe de gestores que vai ajudar a recarregar energia e preparar para esse ano que ainda vai exigir bastante de nós. E aí algumas palavras que me vêm à cabeça são luz, acolhimento, carinho, renascimento, retomar a perspectiva do quanto eu sou capaz, autocuidado. E algumas dessas palavras, carinho, afeto, essas palavras eu li nos comentários de alguns vídeos que eu fui assistir do nosso palestrante de hoje. E eu acho que essas palavras explicam um pouquinho do que vem pela frente agora e que nós esperamos que vocês tirem realmente essas próximas horas para vocês, junto com esse escritor, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, uma pessoa que realmente faz toda a diferença e faz todo sentido para esse encontro de hoje. Seja bem-vindo, Rossandro. Alegria estar aqui com você, com toda a sua história linda na educação, como pessoa. A gente conversando um pouco nos bastidores sobre a sua trajetória tão linda e nosso desejo, né, de realmente perceber a angústia que está tomando conta dos gestores, dos educadores e pais de modo geral. E agora, nesse primeiro momento,
falarmos para os gestores sobre todas essas circunstâncias que têm, digamos assim, demandado um nível maior de estresse, um nível maior de refletir sobre como se reinventar nesse novo tempo. Então, ser introduzido por você foi uma honra imensa. Obrigado demais. Daqui a pouco, com certeza, ela vai voltar para a gente fazer o nosso bate-papo com a parte de perguntas e respostas que vocês vão colocar, como ela falou, nessa caixinha que está aí, e no chat à vontade para conversar e matar a saudade, pelo menos virtualmente, dos amigos, né? Nessas muitas reuniões. Obrigado, Roberta. Obrigada, uma honra, e vamos aproveitar então esse momento. Então vamos lá, né, gente? Prazer ter aqui com vocês. A gente vai falar de alguns temas, colocando essa tela geral para que vocês possam ter uma noção. Veja o que a gente vai falar. Vamos falar sobre o eu com o ecossistema escolar, eu comigo mesmo, eu novo líder e eu com um novo mundo. É importante a gente perceber todas essas dimensões para que a gente possa viver essa experiência rica nessa tarde, e agradecendo desde já, primeiro, o contato de vocês estarem aqui conosco, a alegria de estar junto nessa parceria com a Bet Educar e o que isso representa, sendo essa uma instituição extremamente importante na educação, esse evento que anualmente nos aglutina para que a gente possa trocar as experiências, e que a gente vai ter que, ainda esse ano com certeza terá o presencial, porque a gente está muita saudade disso, e por enquanto isso não acontece, a gente está aqui virtualmente com todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindos, é um prazer aqui para a gente começar então o nosso bate-papo. Vamos lá. Eu comigo mesmo, aliás, eu com o ecossistema escolar. Nós vivemos hoje um ambiente, obviamente, cada vez mais complexo. Sabe quando a gente imagina das habilidades humanas que a gente tem que ter para gerir? A gente sempre pensa que, de fato, um grau significativo de sabedoria, mas, sobretudo, de capacidade de se relacionar com o outro. Lembra dos 4 pilares da educação, de Jacques Delors? Aprender a conhecer, aprender a conviver, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Qual é a característica fundamental de um gestor escolar quando se lida com professores? Professor, professora já são líderes naturais. Alguém que escolhe ser um professor e uma professora, um educador, uma educadora, já tem como característica íntima da sua personalidade a capacidade de aglutinar pessoas com a intenção de transformar vidas. Então, obviamente, essas pessoas têm um nível intelectual diferenciado, uma compreensão do mundo e, ao mesmo tempo, sabem o seu lugar neste ambiente e naquilo que elas se propõem a fazer. Então, gerir professores é mais ou menos como numa orquestra sinfônica. Existe um que a gente chama de Spala. É um homem ou uma mulher que tem uma habilidade acima da média do grupo e que vai fazer uma participação extra dentro da orquestra e vai tocar sozinho durante algum tempo. Eu reputo que o professor e a professora todos são Spalas. É como se você fosse regir uma orquestra que tivesse com o estado da arte. Professores e professoras são pessoas que têm muita competência, muita habilidade, conhecimento e propósito que fazem, e você que é gestor de escola sabe, demanda muito mais a habilidade, capacidade, e toda vez que você entende ele apenas como um recurso a mais na escola, você começa a ter problemas. Ele é, sobretudo, um grande parceiro para a construção desse projeto fundamental que é a escola. Portanto, a relação com os professores deve ser cotidianamente aprimorada. O professor e a professora devem ser o tempo inteiro enxergada com a dimensão que eles têm, a grandeza que eles têm e a participação que eles têm. Nós sabemos, obviamente, que durante o processo da pandemia, muitas escolas, por força de circunstâncias que fugiram à direção, tiveram que abrir mão de quadros de professores. Mas é interessante a gente notar, qualquer pesquisa que a gente faz no mundo corporativo, que as pessoas elas erram não ao desligar alguém, mas a forma como fazem isso. Em qualquer circunstância da vida, nós podemos ser extremamente elegantes, extremamente éticos, inclusive no momento em que a gente tem que comunicar que, por forças de circunstâncias estando alheia da nossa vontade, nós temos que encerrar uma relação que se construiu com tanta coisa até aqui. Isso é como o fim de namoro, né? Se você sabe acabar o namoro com a dignidade, respeitando o que se construiu até ali, você deixa uma porta aberta e um amigo ou um amigo para sempre. Senão, você cria um inimigo. Então é importante, para além da relação enquanto estamos juntos na escola, também entender que quando não for possível, existe delicadeza, existe ética, existem muitas formas da gente se desvincular, mantendo as portas abertas, porque muitas vezes a gente sente que muitas vezes é possível esse professor, essa professora voltar, e claro que a escola sente a alegria de poder recuperar todo o seu corpo de educadores. Obviamente, na escola também existem os funcionários, que são
os outros membros do ambiente do ecossistema escolar que também têm que comprar, ou seja, no sentido de entender e vivenciar essa experiência do ambiente escolar. Isso é muito fundamental, porque a pessoa que recepciona na portaria da escola, quem está na secretaria, se você tiver a melhor equipe de professores, se você tiver toda a melhor intenção e alguém não te atende da melhor forma possível, todo o seu trabalho pode ser destruído porque há uma incompreensão dessa necessidade significativa. Eu, durante muito tempo, tive consultório e durante muito tempo também frequentava de amigos médicos, enfim, médicas, e era comum a gente ouvir assim, doutor atende tão bem, o terapeuta tal, a terapeuta tal atende tão bem, mas a secretária ou a pessoa que atende é terrível. Então é como se você tivesse feito toda uma formação e, infelizmente, aquela pessoa que faz parte do ecossistema não tivesse afinado com esse sentimento. E isso é um olhar que só acontece com a humanidade, quando essas pessoas se sentem que fazem parte de um projeto e não são como um objeto que, como qualquer outra coisa que a escola tem, um data show, um quadro digital, não, é um ser humano com todas as suas dimensões e que está se relacionando com as famílias, com os alunos, com a direção, com os educadores, com o apoio pedagógico, terapeutas e terapeutas. Portanto, é fundamental. Sabemos também, sobretudo, que nesse momento, as famílias, mais do que antes, demonstraram aquilo que já era óbvio, e como disse o Nelson Rodrigues, o óbvio ficou ululante, ou seja, ficou gritante, ficou explícito. Muitas famílias entraram em desespero, muitas famílias mostraram quanto estão perdidas. E, há algum tempo, a maior parte dos educadores perceberam que, com relação aos pais, muitos dos quais, lamentavelmente, não têm cumprido a contento o seu papel de formatadores de caráter para ajudar na tarefa da escola, no momento em que a gente entende isso, ou a gente fica numa rivalidade infrutífera, ou a gente entende que a necessidade da escola acolher, ajudar. Muitos pais, diante da pandemia, e eu falo pelo contato que eu tive com muitos amigos, a sensação que eu tive é que alguns pais descobriram que tinham filhos durante a pandemia. Tipo assim, hoje tem uma criança aqui. É como se eles estivessem terceirizando há tanto tempo, em tantos lugares, aquele filho ou aquela filha, que na pandemia esse convite e intimação para a interioridade familiar e pessoal se descobriu relações que a gente precisava recorrigir, se descobriu casamentos que não eram mais viáveis, outros que precisavam ser reconfigurados, filhos que precisavam ser melhor educados. Então as famílias que vão voltar, desde já a escola tem percebido pelo contato online, mas vai acontecer agora nesse contato híbrido, vai precisar de muito acolhimento, de muita atenção e não mais aquele jogo de acusações que alguns, lamentavelmente, ainda têm como princípio. Os alunos, as alunas, vão também estar com uma profunda necessidade de reconectar-se. Na infância e na adolescência, a função do convívio social difere. Na infância, é para a construção da personalidade. Nós somos fruto de uma sociedade gregária. Nós estamos aqui, construímos essa civilização ainda que imperfeita e que aprimoramos ano após ano através do contato um com o outro. A formação da nossa personalidade é a formação da relação especular com o outro. E as crianças têm um ano aí que isso não tem sido possível acontecer. Quando elas voltam para a escola, claro, quando é possível, com todas as medidas de segurança, a gente sente como se ela ressurgisse, como se fosse uma planta que estivesse murchando e de repente fosse aguada e ela volta. É o relato de pais, é o que eu vejo com familiares, com os amigos, a criança se reconectando. Para o adolescente é diferente. O adolescente tem uma necessidade de construir características suas para além do ambiente familiar e para isso ele tem a necessidade de encontrar aquilo que chamamos de grupo de iguais, ou seja, que sintonizam por tipos de música que se gostam, ou comportamentos. E claro que eles já faziam isso muito no virtual, mas não é suficiente. Porque aquele virtual era concretizado na escola, na aula, no intervalo, na ida ao shopping, no contato físico, nessa troca profunda que também tem sido comprometida. Obviamente não só tem problema nesse sentido, porque muitas famílias estão passando por três padrões, gente. Vamos imaginar o seguinte. Existem as famílias que estão muito felizes, percebendo assim, que coisa boa, olha com quem eu estou aqui vivendo essa experiência, que está comigo colaborando, construindo respostas para lidar com um momento difícil para a humanidade e para a família. Outras famílias estão naquele meio termo, poxa, tem alguns ajustes aqui que tem que ser feito, não tinha percebido que minha filha, meu filho, estava com tal comportamento e agora estou podendo ver. E outras estão em desespero.
pelos que estão encontrando. Entre esses que estão bem e os que estão em desespero, tem gradações para mais de 50 tons de cinzas de ambientes familiares que a escola vai receber. E que talvez já esteja percebendo porque comumente essas famílias se manifestam nos grupos de WhatsApp. Nós sabemos, e as pesquisas mostram, que quando as pessoas estão em ambiente virtual ou quando tem alguma coisa que esteja entre ela e o outro na relação, se manifesta muitas vezes, lamentavelmente, o pior da personalidade. Eu sei que muitos de vocês é mais ou menos perto da minha geração e devem ter assistido um desenho do Pateta que ele entrava num carro e quando entrava no carro mudava de personalidade. Virava um motorista grosso, estúpido, ele era um cidadão comum, calmo, e quando entrava no carro ficava bruto, agredia. Tem pesquisas que mostram que nas redes sociais, no grupo do WhatsApp também, as pessoas revelam um lado mais sombrio, mas ao mesmo tempo também é um lugar de você perceber a ambiência psíquica das famílias e usar como ambiente para que você possa criar uma outra narrativa, mostrando também tudo que a escola faz de bom, aquilo que ela tem construído, aquilo que ela tem procurado se reinventar e um ambiente em que você pode comunicar. Mesmo que haja ali um ataque ou outro, você também pode usar o ambiente, ele não pode ser um ambiente que acontece muitas vezes, uma fogueira medieval atual, virtual, em que se queima professores de direção. Se isso acontece, não tome como pessoal. Às vezes aquela pessoa está num ambiente extremamente ruim, está numa vida muito complicada e sente que ali é o ambiente que ela pode despejar toda a carga de ressentimento e você vai lá, acolhe. Se você não conseguir fazer, se não tiver estômago, coloca alguém que possa, que tenha essa habilidade, alguém da escola que chega lá, pai, mãe, não é bem assim, claro, nós não somos perfeitos, mas nós estamos fazendo isso, isso e isso. Ou seja, não deixa aquele ambiente lá como um ambiente que você tem que olhar como ruim, tão somente, porque não dá para dizer assim, eu quero que todos os grupos de WhatsApp de família sejam desligados, não acontece isso, não adianta, é uma realidade que veio. Mas nós precisamos estar lá sim, estar lá defendendo a escola, mostrando as práticas que têm sido feitas, e isso é muito importante. E para ampliar essa conexão, claro que cada vez mais um líder que é capaz de entender o seu papel percebe que a escola cada vez mais está para além desse ambiente físico do muro escolar. E que ela está dentro de um contexto, num bairro. Um bairro que hoje em dia existem comerciantes que estão clamando por serem salvos em meio a uma crise econômica. É momento da escola ampliar sua narrativa e seu contato para além da escola e criar uma condição de viver um pouco a experiência dessa comunidade. Eu conheço várias escolas ou universidades que mudaram o entorno quando foram fundadas. Porque a escola, ela é como se ela estimulasse a educação, a escola e tudo que ela representa simbolicamente, do ponto de vista mesmo arquetípico na psicologia, ela estimula a nossa busca pelo nosso melhor, pelo conhecimento, pela sabedoria. E uma escola ela abre e as pessoas vão mudando as casas, vão melhorando o ambiente. E eu percebo que muitas escolas não perceberam a transformação que elas provocaram quando elas surgiram ali. E se você tiver consciência disso e tornar isso uma coisa que você possa fazer de forma muito mais conectada com esse bairro, com essa comunidade, percebendo o que os alunos podem, como experiência, viver ali e ajudar nesse entorno. E claro, nesse momento, os fornecedores da escola estão precisando do mesmo carinho, da mesma atenção e da mesma delicadeza que a escola está precisando porque continuava com contas a pagar, professores, estrutura. Aquele movimento inicial que algumas pessoas não compreendiam, no início a gente estava tentando tatear o que estava acontecendo. Vamos baixar as mensalidades, esquecíamos que a escola tinha contas para pagar, professores e que tinham famílias. Do mesmo jeito que a escola pediu para que leis e que para pais entendessem que precisava renegociar muitas coisas, os fornecedores da escola também precisam dessa atenção, desse carinho, que significa dizer o seguinte, que esse é um momento, desde o início da pandemia eu vi isso, em que as pessoas estão mostrando ou a sua grandeza ou a sua pequenez. Desde o início da pandemia nós vimos empresários, políticos, homens e mulheres de todas as áreas mostrando o quão eram capazes de cooperar com a sociedade e responder conjuntamente ou mostrar todo o seu egoísmo, narcisismo e só pensar em si e os outros que se explodissem. E alguém que lida com a educação não pode ter esse comportamento porque vai completamente de encontro ao valor essencial do conhecimento, que é transformar você para que você transforme o mundo e a gente construa uma civilização mais capaz e melhor. Portanto, é fundamental entender que todo esse conjunto, professores, funcionários, família, alunos, grupos de WhatsApp, o bairro, os fornecedores, fazem parte de um grande ecossistema que precisa ser visto
entendido e bem utilizado, proporcionar um agregamento cada vez maior entre escola e todos esses atores. Fundamentalmente, isso é muito importante. Claro, mas você é um ser humano, né? Todo líder sofre de um grande problema, uma doença. Eles sofrem de humanidade. O líder não é um robô que veio de Marte ou inteligência artificial que lidera seres humanos. Ele tem também medos, receios, dificuldades e muitas angústias. E obviamente que tudo isso tem que ser contemplado nesse momento, porque independe se você é o líder de uma grande rede de escolas ou de uma pequena escola, você é um ser humano e tem suas necessidades e tem suas dificuldades. Portanto, esse é o momento em que talvez pela primeira vez algumas pessoas começaram a perceber suas emoções. Eu sinto que pela primeira vez algumas pessoas começaram a se conhecer porque viviam num frenesi, num faz e tudo para lá e para cá, como se fosse um piloto automático, sem refletir sobre o que sentia, como se sentiu naquele comportamento. Óbvio que durante esse processo de descobrimento pessoal, que tem sido feito muito, digamos assim, forçadamente, tem gente que não tem gostado do que tem encontrado dentro de si. Recebi daqueles prints de WhatsApp, que quando alguém tem uma conversa com alguém, diz assim, isso é tão interessante que eu preciso printar e a humanidade precisa conhecer. E era uma conversa de duas amigas e uma dizia assim para a outra, amiga, aproveita esse... amiga, eu não aguento mais. Eu quero sair de casa, eu quero que a praia abra, eu quero ir para o shopping, eu não suporto mais ficar aqui em casa. Aí a amiga colocou assim a outra, amiga, que é isso? Aproveita esse momento para você se conhecer, você se sentir melhor com você mesmo. Ela, esse é o problema. Eu me conheci, me odiei, eu quero sair, eu não me suporto mais. Então, óbvio que se nesse teu minhas emoções você está descobrindo um monstro, uma pessoa que você não conhecia ou que você projetava nos outros, não se acusa, não se justifica, transforma você. Olha para tudo isso e percebe essas dimensões e diz assim, você é humano, seja bem-vindo à raça humana. Se você achava que não, seja bem-vindo à raça humana. Ninguém aqui pode atirar pedra em ninguém porque nós temos as falhas comuns a um ser humano. Mas ter consciência dessas falhas nos permite nos transformar, para que a gente não exploda numa excessiva cobrança, imaginando uma mitificação de personalidade, criando como se fosse uma versão exterior completamente doente e infantil de você mesmo, de você mesma. Quando eu atendia no consultório, era muito comum os pacientes chegarem com uma lista que eu dizia assim, tá bom, me traz uma lista do que era necessário para você ser feliz. E eram coisas assim, eu queria falar 6 idiomas, eu queria ter 1,90 m, loiro dos olhos azuis, aqueles padrões bem infantis. Eu queria ter a Universidade de Harvard, então se tudo isso fosse dado, você seria feliz. E se você encontrasse 5 pessoas a mais com isso, não se sentiria infeliz? No curso de felicidade Harvard, que breve eu pretendo fazer pessoalmente lá com um amigo meu, existe um estudo que mostra que perguntar a estudantes de Harvard, se você ganhar $5.000 e todos os seus amigos ganharem $10.000, você prefere ganhar $2.500 com todas as pessoas ganhando o que você ganha. As pessoas preferem ganhar menos do que mesmo ganhando mais com pessoas ganhando mais que elas. A ideia de que eu tenho que ser sempre melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? É que comparação ou cobranças excessivas, elas não nos servem para nos motivar. Quando você acha, não, eu tenho uma meta, que essa meta é uma meta patológica, que você acha, não, é uma coisa extremamente distante do que você é, aquilo não mostra o que você pode ser. Aquela meta todo diz quem você não é. E essa cobrança exagerada, ela vai dar conta de um aspecto que hoje é estudado como virtude, que é a capacidade de enxergar suas vulnerabilidades. Sabe, ironicamente, as pessoas que mais lidam com suas vulnerabilidades e com a sua humanidade, mais forte elas são. E as pessoas que mais negam e acreditam infantilmente que são invulneráveis, palavras que nem se aplicam à humanidade, não se aplica à humanidade a palavra invulnerabilidade. A raça humana é de uma vulnerabilidade gigante. E o vírus da Covid-19 que o diga, nos prostrando coletivamente. Nós somos frágeis. A nossa fragilidade precisa ser identificada, mas como potencial. No momento em que eu enxergo em mim essas circunstâncias, eu vou crescendo. Quando eu tive Covid em dezembro, do processo inteiro que a pandemia, para quem vivia 22 dias voando no Brasil e mundo afora fazendo palestras, e de repente parei em casa desde março, já foi um convite imenso que eu aceitei. E quando eu fiquei doente com minha esposa, a gente ficou em isolamento social, mesmo sabendo que tinha prazo para acabar,
que a gente em 14 dias ia voltar a ter contato com a família, que os sintomas estavam leves, aspectos psicológicos foram muito importantes para eu perceber o que é a solidão, o que é se sentir com a impossibilidade de sair, fazer o que quiser, isso mostrando a vulnerabilidade e ao mesmo tempo, em algum momento da vida, é isso que a vida vai nos convidar, para a vulnerabilidade que nós temos que aprender a conviver com ela. Claro, isso não tem acontecido somente, digamos, da forma quando eu decido que isso vai acontecer. Porque a vida ela é muito surpreendente. Nem sempre é como eu gostaria. Eu tenho que estar me adaptando frequentemente e isso aumenta, obviamente, uma carga de estresse. Aí a minha resposta, sabe, aquele cérebro reptiliano aqui, aquela raiz, aquele cérebro emocional e o racional que vem aqui, quando eu estou no estresse, o racional sai, eu fico só com a resposta emocional, não consigo imediatamente me comunicar e vem muitos ruídos. Compreender e aceitar isso e entender que, obviamente, essa dinâmica atual tem exigido muito mais da gente é fundamental. Porque uma hora ou outra, quando você não suporta e a sobrecarga é muito grande, você percebe o seguinte, que você é um ser humano e, nesse momento, uma habilidade emocional significativa vem como sendo uma exigência para que você possa viver essa experiência, não somente essa atual, porque sempre foi uma exigência para todos nós seres humanos, a capacidade de aceitar-se. Você sabe que a maior parte das angústias humanas vem da incapacidade de aceitar-se. Muitas pessoas que adoecem emocionalmente, elas adoecem porque elas olham para a própria vida ou para si mesmas ou para si mesmos e não se aceitam e desenvolvem um raciocínio. Porque não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que tenho. Porque não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que tenho. E essa não aceitação lhe coloca numa comparação infantil e patológica que destrói sua potência. Ah, mas o outro tem uma escola melhor que a minha, mas o outro diretor tem um carro melhor que o meu. Essas comparações, e a outra diretora fez viagens que eu não fiz, essas comparações, elas só destroem a nossa capacidade de responder à nossa realidade. Uma das coisas que representam profunda maturidade emocional é o que a gente em psicologia chama de aceitação radical da realidade. É o que eu tenho. E como eu vou me mover nesse que eu tenho? Como é que eu vou me mover nessa nova rotina? Você sabe que no início, boa parte das pessoas não aceitava o que estava acontecendo. Eu diria até para vocês que a frase que definiu 2020, e ainda meio que define 2021, é uma frase quando a gente está no Waze, no aplicativo Waze, tenta entrar, mas não ficou na faixa correta e termina passando direto da entrada e o Waze começa a dizer o seguinte, novo cálculo da rota. Gente, durante toda a pandemia a gente estava ouvindo essa frase na nossa cabeça. Não, que é isso, as escolas só vão passar um mês fechado, ninguém vai aguentar esse tempo todo. Mais de um ano se passou, novo cálculo da rota. Não, acho que ninguém vai ficar em casa, não dá para trabalhar no virtual. Novo cálculo da rota. Não, a vacina vai surgir logo. Novo cálculo da rota. O tempo inteiro. Você planejou a escola, vamos abrir, de repente estruturou, falou com os pais, é aprovada uma lei no governo e aí, de repente, não vai abrir. Novo cálculo da rota. Estamos o tempo inteiro no novo cálculo da rota e isso tem provocado um excesso de sobrecarga de trabalho profunda que tem esgotado as pessoas e que exige da gente a capacidade importante, já que o mundo virtual e o presencial se misturaram como nunca, de saber separar. E de saber que é um momento de estar em casa, saber que é um momento de viver a experiência consigo mesmo, de se desconectar, de largar o telefone, de largar de se comunicar e viver uma experiência familiar. Porque se o mundo está chamando para casa e só você continua lá, feito um autômato, respondendo feito inteligência artificial a tudo, você não está respeitando o convite e intimação da vida para se conhecer e se conectar com sua família. E como você vai convencer famílias a se conectarem se você se conectou da sua família? Filhos, esposa, esposo e de você mesmo. Isso é fundamental. E aí, claro, surgiu todo um outro ambiente para o novo eu. E eu vou chamar um amigo meu aqui para que a gente possa refletir um pouco dessa parte sobre essa nova liderança que surge neste contexto, dado o fato da rica experiência que ele tem no ambiente de gestão escolar, que é o meu amigo Jaime Ribeiro, porque nós vivemos de fato uma nova realidade, e essa nova realidade implica novas demandas, novas circunstâncias que são extremamente essenciais. Meu amigo Jaime, seja bem-vindo, é uma alegria estar aqui com você, para que a gente possa discutir, Jaime, com relação a exatamente isso, ou seja, existe uma nova demanda muito profunda, esse novo líder que está sendo formado nesse momento. Ou seja, se a vida está em profunda transformação,
Nesse momento eu tenho que também me transformar nesse contexto atual. Como é que você, que durante muito tempo trabalhou com gestão, entende e conversou com tantos gestores, percebe, digamos assim, essa urgência de se transformar em meio a uma crise? Verdade, Rossandro, boa tarde a todo mundo aí, os gestores que estão aqui nos assistindo. É um novo mundo, Rossandro. Desde que as escolas fecharam, surgiu um novo mundo. Um novo mundo, uma nova escola. Escola que demanda novos líderes, mas não novas pessoas. Somos nós, os mesmos líderes que continuaremos tocando o mundo. Só que agora fomos convidados a rever e a reaprender vários dos nossos modus operandi. Precisamos agora, com esse convite de capacitação, de entendimento, desenvolver competências e habilidades para nos tornarmos líderes do século XXI. Então, esse novo líder, essa liderança que está lá dentro da escola, que é um escutador por natureza, porque quem conhece o diretor, o mantenedor, o coordenador, a gente sabe que, por natureza, esses gestores são escutadores. Estão o tempo todo ouvindo problemas, ouvindo narrativas e resolvendo problemas. Só que agora, o nível, a exigência será muito maior. Serão mais pessoas questionando, trazendo possibilidades, dúvidas e inseguranças, e eles precisam, a partir de agora, multiplicar essa capacidade de escutadores para outras pessoas. Ou seja, é o delegar, é ensinar outras pessoas a se comportarem também como líderes dentro das escolas. Para isso, precisaremos olhar novos KPIs, precisaremos olhar novos indicadores. Eu sei que todo diretor, todo mantenedor fica olhando ali com muita propriedade a inadimplência, o absenteísmo, olhando também indicadores de eficácia educacional, olham tudo. Mas agora surge um novo fator muito importante. Esse fator, Rossandro, é a experiência do aluno e das famílias. Nós precisamos agora ficar atentos, todos nós, a como o nosso aluno e como as nossas famílias estão conectadas com a escola, principalmente por meio da confiança. Então, essa experiência, que é muito conhecida já da indústria dos serviços, vira agora preponderante para a escola. Por isso, nós precisaremos agora acompanhar melhor os resultados. Esses resultados que, via de regra, o mantenedor está muito atento, o diretor, em especial escolas de rede que precisa consolidar, todo mundo olhando tudo muito meticulosamente, muitas vezes nem sempre é desdobrado para as lideranças da escola. Ou é desdobrado de uma forma assim muito rápida. O que precisamos agora é criar uma rotina de gestão no qual nós podemos dividir com essas outras lideranças todos esses resultados para poder nós chegarmos a novas ações por meio do pertencimento. Tem uma parte da entrevista que o Rossandro deu aqui para o pessoal da Bet Educar que ele propõe o Dia do Acolhimento. Eu achei genial essa proposta do Dia do Acolhimento, porque, via de regra, nós já começamos muito acelerados. Nesse momento, os gestores que estão aqui nos assistindo estão, com certeza, com a vida assim de ponta cabeça, porque é muita coisa que tem que fazer. É uma nova realidade em especial. Mas nós sabemos que não podemos retornar para o nosso ambiente escolar da mesma forma. Nós precisamos acolher, precisamos delegar mais, precisamos envolver as pessoas para que elas possam nos ajudar a atravessar esse período de uma nova escola, de um novo processo de liderança, de uma forma mais efetiva. Vamos contar com isso com um grande colaborador, que se chama a comunicação. A comunicação por meio das redes sociais, pelo grupo do WhatsApp, que eu sei você, mantenedor, que está aqui nos olhando. Eu sei que você adora o grupo de WhatsApp de mães e pais, né? Eu sei que você adora, eu sei que dá aquela curiosidade, porque nem sempre a gente pode estar lá olhando o que está acontecendo, mas a gente fica curioso. Tem sempre aquele pai que é mais fechado com a gente, que manda aquele print que a gente adora, o velho e bom print, e a gente fica angustiado. O mantenedor, às vezes, ele fica chateado, a gente acha que é porque ele não aceita crítica, e não é nada disso.
É porque existe um esforço muito grande que é feito para a escola funcionar e nem sempre é reconhecido. Os canais, como o canal de WhatsApp e outros canais, como as agendas digitais e etc., para se comunicar melhor e levar a sua narrativa. Isso é bem importante e a gente precisa colocar isso para funcionar, para nos tornarmos referência. Acho que isso é fundamental, né? Quando a gente pensa que hoje em dia, cada vez mais, apesar dessa... Olha a ironia, apesar das redes sociais serem, o mundo das redes sociais ser um ambiente em que você cria muito imagens falsas, pelo excesso de tudo isso, você termina sendo mais transparente. Na tentativa de revelar quem você não é, termina revelando quem você é. E essa transparência dá uma demanda muito maior por sermos pessoas que somos referências um para o outro. A gente mostrar esse comportamento, que significa dizer assim, eu de fato vivo aquilo que eu estou preconizando como comportamento. O diretor, quer queira, quer não, a diretora, quer queira, quer não, é alguém que se tornou referência para a comunidade. E não ter consciência disso é algo muito perigoso, não é isso? É verdade. Além do mais, João Sandro, no ponto comunicação, nós estamos vivendo um momento muito sensível de desinformação na sociedade. E a escola também assume esse papel. É por isso que agora, quando a gente vai até falar em educação socioemocional, quando a gente vai falar em preparação dos nossos alunos, não dá para não falar mais em educação midiática. Não dá para não falar mais no papel da escola como o líder escolar como paladino da informação correta, da informação efetivamente. Isso é muito importante, em especial porque nós precisamos nos tornar referência de humanidade também. Então o líder agora é convidado a ser um líder empático, um líder que ouve mais, um líder que distribui tarefa, um líder que coopera, mas acima de tudo, entregando resultados, fazendo com que a escola funcione. Todo mundo passou por um período difícil ao longo de 2020. Muitas escolas ficaram extremamente preocupadas, inclusive com a sua continuidade, né, Rossandro? Mas agora nós sabemos que o pior já passou. O que vale agora é o líder escolar, é o mantenedor, o diretor, coordenador, entender que pode entregar um pouco mais, que pode trazer para si essa responsabilidade de, por meio das habilidades humanas de liderança, transformar a sua escola nesse centro de referência para a comunidade. Com certeza, meu amigo. Uma alegria te receber aqui para a gente falar um pouco sobre isso, entender essa necessidade que o líder tem de compreender a sua humanidade como referência para a comunidade, entender o seu papel e que todos esses atributos novos, por exemplo, empatia, capacidade de escuta, que parece ser uma coisa, um modismo, na verdade é tão somente exigir de nós uma entrega humana mais significativa, já que essas relações precisam ser constantemente aprimoradas. Obrigado, meu amigo. Vamos seguir aqui com os nossos educadores, os nossos líderes de um modo geral, para que a gente possa falar um pouquinho sobre eu com o mundo, para que a gente possa entender essa dinâmica essencial de vermos essa experiência que é fundamental. Bem, nós temos um mundo atual, gente, que vive passando por transformações gigantescas. Qualquer um grande pesquisador do mundo que você vai estudar hoje em dia, e um que hoje é uma referência mundial pelo respeito que ele ocupa e por ser referência nos fóruns mais importantes do planeta, que é o professor da Universidade Hebraica de Israel, Yuval Noah Harari, ele nos deixa bem claro, já em suas pesquisas, a partir de Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, o livro que ele lançou o ano passado durante a pandemia, as lições da pandemia, ou qualquer outro grande pesquisador, o fato que estamos passando por transformações digitais profundas, disrupturas, mas as disrupturas pelas quais nós estamos passando, pela primeira vez na história humana, serão disrupturas conjugadas. O que quer dizer? Não é a disruptura como, por exemplo, o Fordismo, que criou um modelo de produção industrial. E foi só aquela disruptura. São uma disruptura que se conjuga com a outra. Engenharia genética com edição de DNA por CRISPR, junto com robótica, inteligência artificial, computação quântica. Imagine tudo isso junto. De fato, ele diz o seguinte, que ninguém pode imaginar o que será daqui a 5 anos. 5 anos. Nós não temos capacidade de prever o que vai acontecer em 5 anos. Essas transformações digitais que já estavam acontecendo durante o processo de uma crise global como essa, se intensificaram. Aliás, sempre se pergunta o que é que inaugura um novo século. E se percebeu ao longo da história humana que um novo século não começa quando o calendário vira. Por exemplo, o século XX não começou em 1900. O que fez com que os modelos, usos e costumes do século XIX começassem a ser soterrados, iniciasse o século XX,
foi o evento da gripe espanhola, uma pandemia que ceifou entre 50 a 100 milhões de pessoas à época, junto com a Primeira Guerra Mundial. E havia uma pergunta: que evento vai inaugurar o século XXI? Inicialmente se imaginou que foi o atentado do World Trade Center e do Pentágono no 11 de setembro. Mas embora tenha atingido a maior potência do mundo e todos assistimos ao vivo pela televisão, aquela tragédia, foi localizada. Esse sim, esse é o evento que está inaugurando o século XXI. E como característica, ele tem a possibilidade, a gente está vivendo essa experiência com todas as dores, angústias e ao mesmo tempo profundos e ricos aprendizados que se inclui, de vermos um século novo começar. E nesse momento temos muito mais perguntas do que respostas, mas as transformações digitais, as tecnologias todas que estavam começando com muita força, elas ganharam uma velocidade muito maior. E se estudos mostram que a gente aprendeu no ano de 2020, início de 2021, mais do que levaríamos de 5 a 10 anos para aprender coletivamente, o mesmo aconteceu na escala das emoções. Mas obviamente que essa grande transformação digital trouxe uma imensa praça pública, que são as redes sociais, que lamentavelmente começou a ser o lugar do conflito e não da concordância. Convencer, que é vencer com o outro, se tornou impor a minha verdade. As narrativas de todos os espectros políticos, ideológicos, religiosos, enfim, de todos os tipos, têm gerado muito mais conflito do que encontro. E se você tem grupo de WhatsApp de família, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você pensa assim: eu preciso pular no pescoço desse meu cunhado que acabou de colocar esse absurdo aqui, essa fake news. Significa dizer que aprender a ler e interpretar a realidade hoje ganhou um novo grau de exigência. Se no passado nós tínhamos que aprender a ler as notícias, as manchetes, os personagens, as novelas, hoje nós temos que aprender a ler realidades que são feitas para tentar nos enganar, que são construídas e que contam com uma colaboração dos algoritmos matemáticos que perceberam nas redes sociais que as pessoas passam muito mais tempo quando tem conflito. E que estimulam o conflito para que você passe mais tempo na mídia social, brigando com as pessoas, enquanto isso rola: compra esse tênis, veja esse livro, vá para essa viagem, enquanto você está tentando pular no pescoço da tia, o neto brigando com a avó. Ou seja, precisamos entender que no mundo hoje, nós, professores, coordenadores, diretores, alunos, comunidade, temos que ter a habilidade de interpretar esse mundo, desenvolver essa habilidade de afinar a instrumentação psíquica, de não se deixar ser manipulado por um jogo de interesses de quem busca usar essas divergências para qualquer tipo de interesse particular e mesquinhos. Porque nós não vamos construir uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, dada a complexidade do mundo e de todos os seus problemas, que é: ninguém consegue responder ao mundo sozinho. É preciso cooperação. É engraçado que quando a antropóloga americana Margaret Mead, num congresso, estava lá e perguntaram para ela: professora Margaret Mead, qual foi o símbolo que vocês encontraram nas escavações de pirâmides, de túmulos de civilizações antigas, que para vocês diria que aqui se iniciou a civilização humana? E as pessoas imaginavam que ela ia falar sobre alguma tecnologia. Tecnologia é qualquer coisa que eu invento para além da natureza. A tecnologia, tanto essa internet e essa rede que está fazendo a gente chegar até vocês em casa ou nas escolas, como um tacape, como uma colher, como uma panela. E se imaginou que ela fosse dizer de alguma coisa que a gente fez. Ela disse: o primeiro evento que, quando a gente percebeu nas escavações, disse aqui se iniciou a raça humana como projeto civilizatório, e a civilização começou, foi quando achamos um esqueleto de osso humano, e o fêmur, que é o maior osso humano, que pega aqui a coxa, gente, esse é o maior osso que a gente tem, estava colado. E as pessoas perguntaram: mas por que, professora Margarete, isso indica civilização? Porque nenhum animal suporta o fêmur quebrado sem que alguém cuide dele. Ele não consegue pegar água, ele não consegue pegar comida, ele não consegue fazer fogo, ele não consegue se abrigar. Significa que para aquele fêmur ter sido curado, alguém, pela primeira vez, ao invés de fugir e deixar o que estava lá incapaz ser comido pelos animais, cuidou, porque era alguém importante. Ou seja, a civilização começa não quando criamos uma tecnologia. A civilização começa com a cooperação humana. E a civilização continuará
com a cooperação humana, que é essencial. Existe hoje, inclusive, a forma de nos conectarmos, de nos informarmos, que ganham novos contextos, novos formatos. Ao mesmo tempo, no mundo de profunda transformação digital, em que eu tenho que ter a educação midiática, o educamídia, como uma habilidade de leitura do mundo, para que ao invés de eu ir para o conflito, para a discordância e não respeito ao contraditório, o desenvolvimento da profunda intolerância, eu vá para o movimento oposto, o movimento civilizatório da cooperação. E a educação tem um papel fundamental, porque a escola é esse primeiro ambiente que recebe os seres humanos para além da família, grupo primário, o primeiro e mais importante grupo secundário, é o lugar do encontro da diferença para que a gente possa construir pontes para o respeito. Isso é cada vez mais fundamental. Nós temos então um novo mundo que se transforma para e passo com nossas angústias, nossas necessidades. Talvez um novo mundo que nos pareça ameaçador, porque não era um mundo como a gente imaginou. Por exemplo, um mundo que brevemente terá como maior potência não um país ocidental como os Estados Unidos, mas para a nossa geração, pela primeira vez, todo o poder do mundo indo para a Ásia e Pacífico, com a China, que se antecipa a se tornar a maior potência do mundo. Um mundo em que uma religião que para nós mal compreendida é assustadora, mas que tem um papel também muito bonito quando estudamos e que não é representada pelos grupos minoritários terroristas, uma religião que se torna a maior do mundo, que é a religião islâmica, e vai exigir a nossa capacidade de compreensão, de diálogo. Um mundo em que as moedas, como nós conhecemos, que já são virtuais, porque a gente mal pega em dinheiro, porque é tudo contrato virtual, de transferir para cá, com Pix, qualquer coisa que seja, será transformado por criptomoedas, por blockchains, um mundo em que a escala de valores que a gente vive hoje vai ser constantemente ameaçada, e não significa dizer, nesse novo mundo, que ao entender e respeitar a diversidade eu tenho que abrir mão das minhas crenças e convicções. Eu não preciso concordar com você para lhe respeitar. Eu posso discordar respeitosamente da forma como você vive, porque afinal de contas, os conflitos foram sempre gerados pela incapacidade de convivência. E é por isso que, nos 4 pilares da educação, aprender a conviver é um pilar essencial para o projeto humano civilizatório ser viável, estarmos juntos e construirmos a nossa habilidade de vivermos a experiência humana. Esse novo mundo talvez seja assustador, mas ao mesmo tempo ele é fascinante e fantástico. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante quando alguém diz assim, quando você encontra uma pessoa de uma outra geração que não é igual à sua? E eu me lembro quando eu estava assistindo pela primeira vez o clip trailer de Michael Jackson ali pelos anos 80, meu avô entrou na sala e viu aqueles espécies de The Walking Dead, que não era esse nome que usava na época, aqueles zumbis mortos-vivos, dançando, aquela dança que para mim na adolescência era fantástica. Meu avô olhou para mim e fez: "Esta geração está perdida." E talvez o pai dele tenha dito isso para ele, o meu avô tenha dito isso para ele, o meu bisavô dito para o meu avô. E o que é que acontece sempre? A nova geração que vem, ela vence. Inclusive pela colaboração da geração que está deixando o mundo e que construiu um mundo mais fácil, ela vem cumprir o seu papel. Esse novo mundo pode ser assustador para você, mas será plenamente compreendido por seus filhos, pelas pessoas que vão vir. E nunca diga esta geração está perdida, porque você não é de uma outra geração. Essa geração é a nossa geração. Não é só a geração dos jovens. Todos que estão aqui agora, neste momento, nós somos dessa geração. Nós somos a geração que estamos criando um novo mundo. Nós estamos construindo os pilares do século XXI. Não importa se com 80, 90, 18, 20, essa é a nossa geração. Nunca mais diga esta geração como se você estivesse falando morto. Você não está morto. Não é obras póstumas de Brás Cubas, você fazendo um diálogo de alguém que já foi. Você está aqui fazendo parte da construção desse novo mundo. Esse novo mundo, ele exige, ele demanda, ele vem para você e convida que se construa uma nova escola. Não no sentido de dizer que nada do que foi feito até aqui não funcionou e deve ser descartado, não. Muito pelo contrário. A escola foi a construção da antecipação de tendências. A escola sempre foi o lugar onde se podia ouvir o contraditório e se construir um mundo novo. A escola sempre foi o lugar onde você podia vislumbrar novas possibilidades e, através do conhecimento, nós construímos diariamente a habilidade de aprender a conhecer para aprender a fazer. Nós podemos compreender, por exemplo, a conhecer, por exemplo, a matemática.
e alguém que conhece cosseno e cotangente pode construir então um prédio, um aeroporto, pode construir um avião, um carro. Aprendendo a conhecer, nós aprendemos a fazer. Nós sempre fomos muito bons nisso. De Thomas Alva Edison para cá, o que a gente construiu. A gente, por exemplo, está vivendo essa pandemia. Imagina essa pandemia nos anos 80, gente. A gente sem celular e sem internet. Imagina, só com sessão da tarde. Meu Deus, isso é angústia. Como é que ia ter trabalho remoto? Não tinha trabalho remoto. A gente tem que olhar também, digamos assim, os aspectos positivos de viver uma pandemia num tempo em que a tecnologia estava lá pronta para que a gente pudesse dar novos usos virtuais. Mas ao mesmo tempo, essa nova escola percebe-se que aprender a conhecer e aprender a fazer não é mais o suficiente para manter e construir o projeto civilizatório. Porque nós criamos agora tecnologias que vão se reproduzir. Nós criamos máquinas que pensam, machine learning, que vão construir novas tecnologias. E agora, o mais importante é habilidades socioemocionais. É a capacidade de conviver com o outro, de não ir para o conflito, de conviver com o contraditório, de construir pontes e não fosso. Então agora, mais do que nunca, aprender a conviver com e aprender a ser é a missão da nova escola, é a missão da nova sociedade. Aprender a conviver, a ter empatia, a perceber que a pessoa pode acabar o namoro comigo e eu não tenho que pensar em me matar, a não achar que a rejeição é global na minha vida e que eu sou capaz de suportar e viver e aprender e construir-me como um ser humano nesse novo contexto. A escola sendo uma incubadora dessas emoções, acolhendo e não achando que eu aqui sou apenas um ambiente de colocação de conteúdos para que vocês sejam bem colocados no Enem. Que também seja um objetivo, mas também seja mas não o único objetivo. Porque não adianta eu ser um campeão do conhecimento e por coisa infantil e pueril da vida, das dificuldades do mundo, não saber como reagir e me construir como pessoa. Agora, mais que nunca, essa nova escola demanda a necessidade de trabalhar as emoções, de perceber, acolher, corrigir, construir, prevenir. Porque nós temos jovens que precisamos ajudar a corrigir, mas nós temos crianças que nós podemos prevenir adoecer, que nós podemos tornar adultos mais saudáveis, mais capazes e mais competentes. Instrumentos para que isso ocorra existem. As ciências do comportamento humano, a psicologia, todas as ciências do comportamento humano, ao longo de sua trajetória de mais de século, construiu um conjunto de capacidades de instrumentalizar as pessoas para viver uma nova experiência. Essa nova escola nos coloca dentro de um novo contexto em que um novo líder surge, que continua sendo alguém que muitas vezes pintou as carteiras da primeira escola, numa casa alugada, raspou as primeiras paredes, construiu uma trajetória que depois virou um símbolo que é respeitado numa cidade, num estado e às vezes no país inteiro. E que sabe o esforço que fez, que sabe tudo que construiu e sabe que agora, para que isso continue, para que esse projeto, para que essa trajetória, para que essa história belíssima continue, é necessário entender que um novo mundo, uma nova escola convida e muitas vezes não apenas convida, porque o convite eu posso recusar, mas intima, e aí eu não posso recusar, a mudar como pessoa. A perceber agora todas as possibilidades que eu preciso construir em mim diante desse novo contexto. A entender que, muito mais que antes, a capacidade de escutar, o meu refinamento como líder em caracteres emocionais, a capacidade de delegar cada vez mais as pessoas para que eu tenha mais espaço para ser alguém que aglutina as subjetividades humanas que estão ao meu redor. O líder é um humano que aglutina subjetividades, professores, professoras, pais, mães, avós e tias que fazem esse papel, enfim. Nós temos alunos, nós temos seres humanos que estão ao nosso lado com suas angústias, medos, procuras, tentando se construir dentro desse contexto, tentando responder a esse novo mundo, tentando viver essa nova experiência em meio a um mundo que está em completa mutação e que a gente não sabe para onde vai, mas se eu construo essas habilidades emocionais, fica bem claro que não importa para onde o mundo vai, eu vou saber navegar. Um novo líder é alguém que desenvolve em si, e a partir de si como exemplo, na sua escola e na comunidade da escola, as habilidades de alguém que olha para o mar com a maturidade de um bom pescador,
e não com a infantilidade de alguém que diz assim, eu quero um mar calmo e farto. Não, porque nós não controlamos todas as variáveis. Um bom pescador não é aquela pessoa que olha para o dia que quando vai acordar, eu quero que o dia seja bom, que não tenha conflito no trabalho, que nem um pai me dê dor de cabeça, que nem um aluno caia, que não tenha nenhuma emergência, não. Um ser humano maduro e capaz é aquele que olha quando acorda e diz, eu tenho que em mim desenvolver capacidade de navegar, de ir e voltar. E não importa qual seja o mar que eu vá navegar, não importa que tempestade vá surgir, o que importa é a minha habilidade de navegação. Eu não posso pedir para que o mundo inteiro se transforme para ficar suave para mim. Mas eu tenho que desenvolver competências para, independente de qual seja esse mundo, eu consiga responder. Ao fazer isso na minha vida, eu começo a acreditar que, de fato, eu posso oferecer para os meus alunos. Entender que, sobretudo nesse ano, mais do que computação, ou linguística, ou laboratórios, sabe? Ou saber mais matemática, ou capitais de um país, ou de estados de uma região, mas o importante é saber suportar esse momento, viver essa experiência, aprender com ela, se enriquecer como pessoa. É fundamental isso. Então, agora eu vou chamar a Roberta para que a gente agora comece a responder as perguntas que vocês enviaram, já agradecendo vocês estarem nessa semana, que para muitas escolas é a semana do retorno, estar aqui juntos para que a gente possa construir muito mais essas provocações e perguntas do que respostas prontas, porque o mundo não é assim. Roberta, para que a gente possa aqui continuar, queria que você viesse para que a gente pudesse conversar, respondendo todas essas perguntas que estão sendo nos enviadas, a gente poder viver essa experiência, né, Roberta? Essa capacidade de viver esse mundo que cada vez mais nos convida a profundas transformações. Seja bem-vinda novamente aqui comigo. Obrigada. É uma alegria. Obrigada por suas palavras tão inspiradoras. E recebemos algumas perguntas as perguntas que vieram passam muito pela realidade dos desafios que os gestores enfrentaram ao longo do ano passado. Sim. E que já começam a sentir de novo o reflexo. E uma delas é sobre como conseguir que as crianças cumpram os protocolos de segurança que a escola precisa colocar, de uma maneira que a criança continue a se sentir acolhida, se sentir no ambiente em que ela gosta de estar na escola. Uma excelente pergunta, Roberta. Vamos imaginar o seguinte, essas crianças que vocês estão recebendo, elas, quer você pense que não, elas estão acostumadas com os protocolos. Vocês devem ter visto um vídeo do WhatsApp de uma criancinha que nasceu o ano passado e ela, onde chega, ela procura álcool em gel. Ou seja, o psiquismo dela já está nesse universo. Não quer dizer, obviamente, que ao encontrar os amigos, ela não vai ter vontade de abraçar e tocar. Mas é preciso sempre comunicar. Por exemplo, comunicação transparente é um objetivo fundamental de qualquer instituição. Até para, sabe uma coisa, Roberta? Evitar uma crise. Por exemplo, eu preciso treinar os funcionários, os professores, todo mundo a saber responder, a saber deixar bem claro para a criança que agora, como em casa, o afeto continua sendo transmitido. Se antes eu podia dar um abraço em vovó apenas tocando no ombro ou assim, na escola vai ser do mesmo jeito. Ou seja, não significa dizer que eu não estou te acolhendo, ela já percebeu isso em casa. Eu apenas vou pegar esse aprendizado que ele já existe. Eu vou reforçar esse aprendizado, eu vou fazer com toda a equipe, quem recebe na portaria, a pessoa que devolve para os pratos, para que todo mundo esteja ali nesse ambiente e ter uma equipe que a gente chamaria nesse momento, assim, do ponto de vista institucional, um gabinete de crise. O que seria esse gabinete de crise? Pessoas dentro da escola que você confia para... Vamos imaginar que algum pai acha que a escola não obedeceu os critérios necessários de segurança e queira abrir um processo, tenha filmado uma criança que abraçou outra. O que fazer? Esse gabinete de crise teria então respostas para saber exatamente o que fazer, como reagir, evitar um escândalo de cancelamento que hoje em dia virou moda nas redes sociais, porque isso pode acontecer. Então a gente tem que contar com que tudo ocorra bem, mas se houver um problema, se houver alguma coisa que fuja daquilo que a gente planejou, como reagir? Sem negar, né? Sabendo chamar o pai para conversar, dizendo que não foi proposital, que todos os protocolos estão sendo feitos para garantir a segurança da criança. Então, só para resumir,
aproveita o aprendizado que cada uma dessas crianças já tem de casa, de que é possível o afeto ser um contato mais íntimo, para que ela entenda que na escola vai continuar acontecendo isso. Naturalmente, no momento ou no outro de brincadeira, ela pode esquecer disso e você tem que estar ali com muito mais pessoas perto para, de forma muito gentil e carinhosa, dizer, pode brincar sem se tocar, continua sendo seu amigo, titia também te ama, a gente está aqui junto, mas nós precisamos fazer como você já faz em casa e um gabinete de crise para se algum evento desagradável acontecer, imediatamente possa ser corrigido e que outras repercussões sejam evitadas. Obrigada, Rossandro. E eu acho que está assim, muito bonita a sua resposta, porque considera realmente a capacidade que a criança tem de se adaptar no ambiente, né? Sim. E aí eu acho que vale aqui, eu recebi algumas mensagens ali entre as perguntas de algumas pessoas que disseram que eu não me apresentei. Sim. E eu, assim, foi proposital, porque eu realmente não era sobre mim o início desse nosso encontro. Eu queria muito apresentar, era o Rossandro, mas eu sou a Roberta Bento, do SOS Educação, e essa resposta do Rossandro me toca muito, porque eu sou uma criança que fui aceita na segunda escola onde meus pais me levaram, porque a primeira escola se recusou a me receber, porque disse que dava para ver que eu não ia conseguir acompanhar, diante das sequelas que eu ainda trago comigo de uma paralisia cerebral. A insistência do meu pai, que era um pedreiro, da minha mãe uma dona de casa, e as portas abertas numa escola que não sabia o que era inclusão, mas que acreditou que ia conseguir me integrar ali naquele meio, foi que me fez a pessoa que eu sou, a profissional da educação que eu sou, e mais recentemente eu pude descobrir na neurociência cognitiva o quanto a expectativa positiva dos meus pais e dos educadores que me acolheram, essa expectativa positiva tem um impacto muito grande no quanto as crianças e os adolescentes são capazes de se adaptar, de aprender e chega até mudar o cérebro fisicamente, que foi o que aconteceu comigo. Então a gente precisa também acreditar que essas crianças conseguem, né? Acho que tanto as famílias quanto os educadores, os gestores, nós precisamos mudar a nossa fala as crianças não conseguem seguir protocolos de segurança para uma crença de que elas conseguem sim. Porque a partir dessa nossa crença a gente está fazendo já um caminho muito grande para todas as adequações que forem necessárias. E, essencialmente, por aí. Essencialmente, essa capacidade, como você vê na sua própria trajetória, a aposta de que ela vai conseguir lhe gerou um estímulo de vencer uma barreira aparentemente intransponível, para além do limite físico, você vai e consegue responder isso. Do mesmo modo, nós não podemos, que é o que você está querendo dizer, obviamente, aí subestimar a capacidade das crianças de reagir ao mundo. Aliás, lembremos, elas estão com HD virgem, a flexibilidade neurológica e a plasticidade está a todo vapor. Para a gente é que é mais difícil a adaptação, né? E qualquer acesso muito natural do comportamento da criança pode imediatamente ser ali contornado pela equipe educacional. Exatamente. E uma segunda pergunta em relação às famílias, aqueles mesmos pais e mães que no passado diziam para a escola, eu quero uma escola mais humanizada, não quero uma cobrança tão grande em cima de números no meu filho. Agora, essas famílias querem saber como a escola vai dar conta do conteúdo e o prejuízo que o filho vai levar dessa aprendizagem que não aconteceu, talvez, no ano passado. Pois é, é importante, sabe, Roberta, a gente deixar bem claro para esses pais que é um ano muito atípico, cheio de simbolismos, de aprendizados que vão para além daquilo que você pode... Se eu não aprendi as capitais do Brasil, dos estados brasileiros no ano de 2020, eu ainda tenho uma vida inteira para aprender isso. Mas tudo que eu aprendi em 2020, em termos de convivência, de expectativa, de capacidade de ser flexível cognitivo, de me adaptar, de resiliência, mais do que nunca a escola pode mostrar o valor do desenvolvimento socioemocional. Porque esse é um ano que, muito mais do que qualquer outro ano, mostrou a importância de se trabalhar as emoções, o desenvolvimento de habilidades, porque é muito fácil para crianças e adolescentes você, em 6 meses, um ano, recuperar o nível de conhecimento. E vamos combinar, gente, o que faz você ser uma pessoa de sucesso não é se você lembra como é que se faz uma regra de 3, ou cosseno e cotangente, o futuro do pretérito, não é isso que faz. O que faz é, sobretudo, além do conhecimento, a sua habilidade de viver de forma inteligente o mundo. Então, esse ano de 2020, início de 2021, com esse mundo híbrido que a gente vai estar vivendo, demanda muito mais das famílias entenderem que, sim, elas vão sim recuperar esse conhecimento
que não precisa ser dado naquele ano, que ao longo dos próximos anos esse conhecimento vai ser recuperado, mas o que se desenvolve, o que se aprende, o que se constrói como habilidades emocionais, o que se constrói também como família é fundamental. Para que a família perceba também, olha, o que você conseguiu construir, em vez de você responder a pergunta o que você aprendeu durante a pandemia na sua família com seu filho que você não aprendia antes? O que você construiu? Você reforçou laços? Você percebeu que você pôde observar melhor? Que você pôde afinar o seu olhar para comportamentos? Você percebeu que isso foi de uma riqueza extrema? Bom, nós talvez tenhamos convidados pela vida para abrir mão de alguns conhecimentos que podem ser recuperados para que a gente pudesse olhar para aquilo que a gente tinha esquecido. E a escola está atenta a isso. E nós queremos não somente recuperar esse conhecimento, aspas, perdidos do seu filho, mas manter esse aprendizado emocional rico que a família aprendeu no convívio em casa. Eu acho que é uma resposta que dá conta de valorizar a própria família que também aprendeu nesse momento em que estava se perdendo o conhecimento, aspas, que não se estava, né, Roberto? Exatamente, é isso mesmo. E a terceira pergunta tem a relação muito forte com a equipe de professores, de educadores que fazem parte da escola. E aí, ao invés de te fazer a pergunta, eu vou transformar em um convite para os gestores que estão nos assistindo agora, que dá tempo de mandar uma mensagem aí para o seu aplicativo, para os seus professores e lembrar que daqui a meia hora, daqui a 30 minutos, nós encontramos vocês ainda gestores aqui nessa mesma sala e mais os seus professores para ouvirem o Rossandro com uma fala aí direcionada para toda a equipe de educadores da sua escola. Então, nesse meio tempo, vocês aproveitem para correr no banheiro, tomar uma água, baixar o e-book gratuito que está aí para vocês e daqui a pouco os professores se juntam a nós e o Rossandro volta e estaremos novamente aqui unidos para reabastecer as energias e começar a desenhar um caminho em que todos nós possamos respirar fundo e fazer de 2021 um novo ano. Que todos os medos, todos os traumas do que a gente passou no ano passado fiquem só com a experiência e o conhecimento que sobrou. O que foi medo, o que foi trauma, a gente deixa para trás e olha para frente como um ano novo. Então daqui a pouco... tá aqui, gente, ó, encontro o e-book para vocês baixarem, da gestão escolar. Tá o código de barras aí para vocês baixarem. E nós encontramos vocês novamente daqui a pouco, então, agora da próxima, junto com os professores, tá bom? Até já! Estamos esperando, viu, gente?